Então, Flávio, nós vamos começando, enquanto o pessoal vai entrando para obedecer o horário. É, Quero agradecer a todas as três palestrantes. É um prazer ter três meninas maravilhosas falando nessa live de hoje. Todas três eu já conheço e conheço trabalhando. A tônica do Congresso é quem conhece mesmo, quem entende da prática, é o que tem sido melhor. Agora é a segunda mesa, a primeira mesa do SUS também muito boa, com o pessoal que entende do traçado de SUS. E agora vamos passar a palavra para Flávio. Flávio Roberto é consultor do Sebrae Piauí e do Senac também. É diretor da Dom Flávio, curso e evento, formado em turismo e pós-graduado em gestão ambiental, mas entrou na área de saúde e não largou mais. Ele é nosso parceiro, é parceiro da Muricy Consultoria, com vários cursos presenciais que nós fazemos no Norte, especialmente no Piauí, no Maranhão, no Nordeste e no Pará, para o povo do Maranhão não me matar e dizer que eu não sei mais geografia, no Ceará, entre outros lugares. E lembrando aí ao pessoal que nós teremos um workshop no dia 5 de dezembro, que é promovido pela Dom Flávio e da Muricy Consultoria, que acontecerá na web, durante 8 horas do dia 5. Então, Flávio, é um prazer ter um parceiro de sua qualidade aqui conosco e a bola é sua. Boa tarde, eu agradeço aqui estar participando do primeiro congresso, né, de faturamento. É o primeiro de muitos, né? Era um sonho antigo seu, antigo meu também, né? A gente está realizando esse sonho, né, online e brevemente, quem sabe fisicamente esse congresso também. Quero agradecer a participação de vocês. Já, como você já bem disse, somos um parceiro forte, né? Representando aqui você no Nordeste e no Norte do país, né? Agradecer aos participantes que estão aqui também para falar de um tema assim maravilhoso, um tema que desperta muita curiosidade, que é falando sobre glosa, né? E a gente está aqui, só temos a agradecer, né? Agradecer o Brasil todo, tem muita gente de fora aí participando também, gente de Pernambuco, do Brasil todo mundo está aqui, né? Para conhecer um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Eu gostaria de pedir a todos aqueles que têm perguntas direcionadas, podem fazer no bate-papo aí, que a gente vai tentar responder algumas, certo? É só levantar a mãozinha. Eu peço também alguns avisos importantes aqui. Desligue o som, né, do seu computador, do seu celular, para poder ouvir a gente melhor, ter uma interação melhor. E é isso aí, né? Tem as regrazinhas aí, que a gente colocou aí no primeiro slide. E o que o Maurício já falou, a gente vai estar realizando um curso, um workshop, dia 5 de dezembro, online também. Então, todo mundo pode estar entrando em contato comigo para fazer sua inscrição. Um workshop de faturamento e auditoria, com foco em auditoria. O pessoal que está pedindo aí muitas informações sobre auditoria, a gente vai ter esse especial aí no finalzinho do ano aí para fechar o ano com chave de ouro. Daqui a pouco eu vou colocar o slidezinho, certo? Com os contatos para você estar falando aí com a gente a respeito desse workshop. Eu acho que a gente já pode começar, né? Ô, Flávio, só Oi. mandar um abraço aí, o pessoal que está reunido no Hospital Santa Casa de Vitória. Pedem aí para a gente mandar um abraço. Um abraço aí para todos aí, pessoal de Vitória da Conquista, do hospital, os Não, isso grupos é que estão. de Vitória do Espírito Santo. Vitória do Espírito Santo, né? Parabéns aí por você estar E aqui. da Vitória da Conquista tem muita gente também. Um grande abraço. Eu vi aí já várias pessoas. E tem mais gente entrando aí. Vamos já iniciar aí, começar na hora. Vamos começar hoje com a Sandra, né? Deixa eu falar um pouquinho dela aí. Olá.
Oi, Sandra, boa tarde. A gente vai ter 3 apresentações aqui, né? Vamos ter que começar com a Sandra, que é do grupo OSP, formada em enfermagem, com mais de 26 anos de experiência. Trabalha na área de oftalmologia desde 2006, sendo 6 anos com faturamento e recursos de closes. E os últimos 2 anos em auditoria e cirurgias de contas médicas, juntamente com sua equipe de close. Então, tem uma experiência aí fantástica. Né? Vamos aproveitar o máximo dela, né? Pegar todas as informações, para a gente poder estar aí resolvendo nossos probleminhas que a gente deve ter na nossa área de saúde aí com closa, viu? E tem mais assuntos também, depois a gente vai ter prevenção de closa e estratégia para racionalizar as closas. São as próximas participantes aí do nosso tema. Deixa eu colocar aqui a sua apresentação. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada. O mais importante é o que você tem à prática. Sim. Sandra, então, bom, pode começar. Pode começar? Pode. Eu queria, primeiramente, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Congresso Brasileiro de Faturamento, tá? Eu quero agradecer ao Muricy, tá? De ter me dado essa oportunidade de estar aqui nesse momento com vocês. Para você, Flávio, que me confortou essa semana para eu ficar um pouco mais à vontade hoje. E para minha chefe, Sandra Becerra, porque ela que me indicou para estar aqui, tá? Eu quero agradecer ela também, tá? Como o Flávio falou sobre a minha formação, eu sou formada em enfermagem, tá? Atuo já na área já há 26 anos, né? Sendo que 14 anos eu estou dentro da área de oftalmologia. Trabalho com oftalmologia já fazem 14 anos, tá? Desses 14 anos, 6 anos eu trabalhei com glosas e faturamento, e os últimos 2 eu estou atuando na área de auditoria de contas médicas, junto com a equipe de glosa que trabalham comigo, tá? Assim, esse é o meu trabalho atual, é esse, que eu faço auditoria das cirurgias e contas, né? E, assim, falando um pouquinho da minha experiência de glosa dentro desses 26 anos que eu atuo, né? Eu estou desde 1994 trabalhando na parte de faturamento e recursos de glosa também, apesar que em 1994 não tinha recursos de glosa, né? O que nós tínhamos era um contrato simples, que nem determinava que especialidade você atendia, nem nada disso, a gente podia fazer tudo. A gente fazia tudo e não existia glosa. Era um mundo sem glosa, tá? Quando eu comecei, na época que eu comecei, era um mundo sem glosa. Aí, com o passar dos anos, eles descobriram esse gancho, né? As operadoras descobriram esse gancho, onde poderiam fazer efetuar essas glosas e deixar de pagar ou acertar as coisas, né? Elas foram aumentando, ok? Assim, essa foi a minha experiência que eu tive durante esses anos todos, tá? E assim, falando um pouquinho sobre a glosa, né? A glosa é um grande vilão do faturamento, né? É um problema crítico nos hospitais, as clínicas, laboratórios, né? Em alguns lugares, o comprometimento seja, às vezes, até 10% do faturamento que é glosado e às vezes a gente não recebe e muitas vezes a gente acaba recebendo 50%, 60% desse valor, tá? Então, é um buraco muito grande, a glosa fica dentro do faturamento, né? E lembrando também que a glosa, além de esse prejuízo financeiro, você também tem um retrabalho, você tem perda de tempo, você tem atraso nos seus recebimentos e o principal que é, né, o prejuízo financeiro. Então, a glosa ela é muito prejudicial atualmente para isso, né? E dentro dos nossos prestadores, né? Então, eu vou passar assim, fazer bem ao passar mesmo os tipos de glosa que a gente tem, tá? Nós temos a glosa administrativa, que são as glosas mais comuns, né? Que elas têm a característica de serem geradas por falhas nos nossos processos administrativos, né? Que são os erros de carteirinha, erros de autorização, número de senha, são essas as glosas administrativas que nós temos, tá? Na maioria das vezes são operacionais ou são de parametrizações, né, dentro do sistema,
ou regras contratuais que não são obedecidas, tá? Tem também as glosas técnicas. As glosas técnicas são feitas, formadas, né, por algum procedimento médico que está inadequado, tá? Eles são apontados por médicos ou enfermeiros auditores das operadoras que apontam as glosas técnicas. Geralmente, assim, elas estão nos prontuários, anotações de enfermagem, que às vezes é divergente com o que o que está autorizado, o que você está anotando. Então, o erro das glosas técnicas, a maioria são esses. E existe a famigerada glosa linear, que é aquela que a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, nem o que acontece. Então, aquela glosa linear, que eles, para fluxo de caixa, inventam um tipo outros, e glosa, e com isso ele ganha um tempo de uns 2 meses, 3 meses, às vezes até 1 ano para pagar, tá? E quando vão pagar, porque assim, onde eu trabalho, no Grupo OSP, nós temos uma operadora que, assim, ela vai glosando, dizendo que o nosso erro é XML inconclusivo, tá? Então, a gente vai tendo glosa mês a mês, vai somando essas glosas, aí quando chega 1 ano que a gente já está com essas glosas, nós pedimos para eles para fazer uma reunião, aí vai o comercial, vai faturamento, vai todo mundo fazer a reunião com eles, eles negociam a glosa 80%, às vezes até 70% do valor devido, ainda paga em várias parcelas. A gente não sai tão no prejuízo, mas isso também é errado, né? O ideal seria que ela fosse analisada e paga justamente no prazo devido, que é 45, 60 dias, às vezes nos contratos a gente tem. Então, a gente tem essa famigerada dessa glosa linear, que de vez em quando ela aparece, né? E acredito que todos que estão aqui me ouvindo já ouviu falar, tem bastante dessa glosa linear no Brasil, né? Assim, aí dentro dessas glosas, a gente tem que reapresentar essas contas que foram glosadas. Então, esse é o meu papel aqui hoje, né? Falar com vocês um pouquinho a respeito desse processo de reapresentação que a gente acaba colocando e fazendo, né? Bom, no processo de reapresentação, a gente recebe a glosa. Essas glosas, geralmente, elas são apontadas em demonstrativos, tá? Em demonstrativos de glosa ou demonstrativos de recebimento, no qual a gente faz a análise e fica sabendo quais foram as glosas e o que foi glosado e quais os motivos, ok? Aí, logo depois que a gente pega esses demonstrativos, a gente faz análise deles, né? A gente faz análise dos demonstrativos, apresentando e identificando o que pode ser recursado, tá? E, assim, quando a gente recebe o demonstrativo de glosa, tem lá o nome do paciente, tem tudo direitinho. Aí a gente tem que ir atrás. Qual o serviço que a gente presta como recurso de glosa? Nós somos tipo detetive. Por que detetive? Porque você tem que ir lá no comecinho do processo e tentar entender o que aconteceu e onde está o erro, e qual foi o erro e como solucionar. Então, assim, é um trabalho que todo mundo fala assim, como é que você aguenta fazer glosa? Eu aguento fazer glosa justamente por causa disso. Porque eu sou muito xereta, eu sou muito curiosa e intrometida, que me chamam aqui onde eu trabalho, tá? Que eu sou muito intrometida. E pelo fato de ter essas 3 falhas, é que fazem com que eu vá atrás e saber tudo o que aconteceu antes de fazer uma justificativa e mandar para o convênio, tá? E a reapresentação é isso. Você tem que classificar logo depois dessa glosa que você identificou e você sabe qual que é, você identifica ela como administrativa, técnica ou linear, tá? Aí cada uma você dá uma tratativa. Aquela administrativa você tem que procurar os documentos, o que você tem nas mãos para poder fazer a justificativa. Geralmente é no faturamento que você busca isso, ou quando numa recepção, mas geralmente, assim, no geral, é sempre no faturamento que você acaba achando esses dados, tá bom? Na glosa técnica, você acaba conversando com os médicos, acaba conversando com o enfermeiro para poder te auxiliar no que você vai fazer dessa justificativa, né? E a linear, a única ajuda que a gente tem é com o comercial, tá? A gente trabalha junto com o comercial para poder resolver a linear. Por quê? Porque é uma negociação, você tem que chegar
com as pessoas, com os diretores da operadora, e o comercial acaba indo junto com você, justamente para poder dar um respaldo legal e você conseguir fazer essa negociação. A linear, geralmente, é negociação, não tem como, tá? É negociação direta, não encontro. Pelo menos eu não encontro. A única coisa que a gente faz mesmo aqui com a linear é fazer essa reunião e tentar resolver o valor, quanto eles vão pagar para nós, tá? Aí, assim, antes de qualquer recurso, faço qualquer recurso, e acho que todos também fazem, a gente consulta o contrato. A gente tem que ter o contrato sempre em mãos, tá? Para a gente saber quais são as cláusulas, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode, quanto tempo. E, principalmente, a gente tem que saber o período da glosa, assim, porque no contrato sempre tem o determinado, o período que você tem para entrar com a sua justificativa e o prazo de pagamento, tá? Não, assim, pelo menos todos os contratos deveriam ter, mas alguns acabam não tendo prazo de pagamento. Mas o prazo para justificativa sempre tem. Sempre é de 30 dias, 45 dias, ou como o Bradesco, que são 6 meses que você leva para fazer o seu recurso, a sua justificativa, eles aceitam e tudo bem, tá? Mas em outros casos é isso mesmo, é 30 dias a 45 dias, na maioria deles, a gente tem para poder fazer esse recurso. Então, a gente tem que saber, ter sempre o contrato em mãos para a gente fazer o nosso recurso corretamente, de acordo com o que tem no contrato. Porque o recurso, a justificativa, você tem que ter respaldo para isso. Você não pode justificar, fazer uma justificativa aleatória e achar que o convênio a operadora vai acatar. Não, você tem que saber o que você está fazendo. E nada mais do que você ter o contrato em mãos e fazer o seu recurso em cima do seu contrato e dos seus documentos que você tem, tá? Assim, eu costumo também levantar o máximo de informações, tá? Assim, documentos que comprovem a minha justificativa. Geralmente, esses documentos têm que estar sempre organizados nas pontas, ok? No meu caso, na minha experiência que eu tenho, eu sempre vou no faturamento, acabo pegando as cópias do que foi enviado para o convênio, ou no próprio TASI, que nós temos o sistema TASI. Dentro do TASI também eu encontro bastante documentação que me auxiliam na justificativa, né? Então, você tem que ter esses documentos todos em mãos. Por quê? Porque junto com a justificativa, você tem que comprovar aquilo que você justificou, sempre, né? Então, assim, aí você tem que levantar o máximo de informações possíveis. Essas informações você pode pegar, além das documentações, você pode pegar também com os gestores das outras áreas, ou com a pessoa que fez a glosa, pôs uma numeração errada, alguma coisa. Então, assim, você sempre vai buscar, né? Que nem eu falei, é um trabalhinho de detetive, você vai sempre indo lá no comecinho para saber o que aconteceu, para você entender, aí você fazer a sua justificativa, tá? As justificativas, elas devem ser sempre objetivas, elas têm que ter conteúdo, tá? E assim, por que tem que ser objetiva? Porque tem alguns convênios que a gente faz a justificativa, a reapresentação dessa conta pelo site. E o site, às vezes, tem um número de caracteres para você usar, e às vezes é 150, 200 caracteres. Você não pode ficar enrolando muito. Se enrolar muito, você acaba não apresentando o que realmente precisa. Então, tem que ser objetivo. É número de carteirinha? Apresenta o número de carteirinha correto. E põe o número de carteirinha. Entendeu? Não fica dando explicações. Houve um erro operacional, tal. Não precisa. Seja objetivo. Põe o número de carteirinha correto, põe assim, carteirinha correta, e eles pagam, pelo menos na minha experiência, eles pagam tranquilo, né? E assim, isso limita muito a gente, né? Porque às vezes tem coisa que você quer colocar, que você tem contrato, que você tem isso, você tem aquilo, e nem sempre a gente consegue. Então, assim, tem que ser o mais objetivo e direta para poder fazer essa glosa quando tem esses caracteres, né? E assim, é o que está acontecendo atualmente, né? As glosas estão caminhando para isso, para serem através de site mesmo, ou de XML, retorno de XML, você fazer a sua representação através do retorno de XML, porque como a gente tem ouvido todos esses dias, a parte de informática
tem nos ajudado muito e vai ajudar muito mais, muito mais. Quanto mais dados vocês colocarem, mais você vai estar utilizando a parte de informática. E isso é legal, porque eu venho de uma geração que a gente fazia tudo no papel. Era tudo no papelzinho, a minha justificativa era no papelzinho. Não tinha computador, eu não tinha computador, tá? Eu tinha que datilografar as minhas justificativas que tinha no começo, porque onde eu trabalhava a gente só começou a usar computador em quase 2000. Eu comecei em 94, quase 2000 que a gente começou a usar computador. Até então a gente tinha que fazer tudo na máquina mesmo, ou na mão, então era um pouquinho mais difícil, né? O faturamento também era todo manual, você escrevia. Hoje não, a gente consegue ter tudo mais fácil. Se você tem uma boa equipe de parametrização dentro da sua instituição, que parametriza o contrato fiel dentro do sistema, você consegue fazer a sua justificativa super rápido, porque você pega, você já sabe o que é a glosa, você vai direto no sistema, você consegue identificar e consegue fazer essa justificativa super assim, objetiva, clara, né? Sem muito trabalho, né? Então, é isso. Aí, que nem eu disse, né, que a gente tem sempre que verificar os prazos. Por que tem que verificar os prazos? Porque você pode perder. E se você perde os prazos de recurso de glosa, é um pouco difícil de você abrir isso, porque você liga para a operadora. Eu já perdi prazo de glosa, já liguei para a operadora, pedi mais um prazo. Assim, na época, essa operadora não me estendeu o prazo. Eu tive que acatar e aceitar. E eu tinha justificativa, tinha tudo, mas não teve jeito. Como eu perdi o prazo, falou assim, olha, infelizmente está no contrato, porque assim, o contrato é importantíssimo. Por que o contrato é importantíssimo? Porque eles se pegam no contrato e a gente também tem que se pegar no contrato. Então, eles colocam lá 45 dias, se deu 46 dias, às vezes 45 e 1 hora, eles não deixam você fazer o recurso, né? Eles não permitem que você mande seu recurso. E se mesmo assim você fala assim, não, eu vou mandar, quem sabe passa, ele retorna dizendo recurso não aceito, né, glosa mantida, devido a prazo expirado. Eu já recebi isso também, né? Porque, como, assim, às vezes a gente perde, né? Somos humanos do lado de cá, nós somos humanos, acabamos, né, tendo. Então, por isso que é sempre bom você se atentar sempre aos prazos que você tem para fazer o seu recurso e ir atrás no tempo hábil para poder enviar, né, para não perder isso, porque assim, além dele, como eu falei, né, anteriormente, que é quase 10% do faturamento que é glosado, já pensou que por causa de prazo você ficar deixando de receber, não dá, né? Então, assim, você estando sempre com isso em contrato ou no próprio sistema, o sistema de informática nos ajuda bastante nisso também, né? Que eles também têm o prazo, eles podem te dar um alerta de que você tem que fazer a justificativa e tudo mais, tá? Então, nós também temos que seguir sempre os padrões estabelecidos pela operadora, tá? Quanto ao envio de glosa, tá? A forma de envio, a configuração, as formatações dos arquivos, ou se é por e-mail, ou se é planilha. Cada operadora tem o seu formato, tá? Se por acaso a operadora não tiver o formato, crie o seu. Faça uma planilha, crie o seu e mande sempre o seu naquele formato, que eles acabam, né, acatando, e isso é legal, você ter assim, a sua glosa sempre no mesmo formato. Fica mais fácil para as pessoas que vão consultar as coisas que você tem, as glosas que você tem, ou se um dia você sair, fica um legado para a pessoa, né? Tá tudo planilhado, tudo bonitinho. Então, assim, tem que respeitar isso também, porque se você não manda para uma determinada operadora o formulário da forma como eles querem, eles recusam a glosa também. Então, a gente tem que seguir esse formato, tem que seguir essa forma de envio que eles determinam que a gente envia, tá? Que a gente mande, tá? E depois que você reapresentou essa conta foi reapresentada por essa operadora, você tem que acompanhar e cobrar, né, essa glosa, né? Que geralmente, assim, quando a empresa é maior, tem mais funcionários, essa parte acaba ficando com o financeiro, né? O financeiro acaba acompanhando e cobrando essas glosas para se receber. Caso seja um pouco menor, é você mesmo que vai fazer. Você vai fazer a sua justificativa, mandar para o convênio e você vai acompanhar esse pagamento e fazer a cobrança, porque se você não fizer a cobrança,
muitas vezes os convênios não pagam também, tá? Eu tenho uma experiência do meu outro trabalho, eu trabalhava com obstetra, e ele foi fazer fora uma cirurgia cesariana e nós fizemos a cobrança do HM, tá? Na época, não vou falar operadora. Aí eu fiz o recurso porque não foi pago, dizendo que o HM dele tinha sido pago para o hospital onde ele foi fazer a cesárea. E por isso que não iam repassar para nós, né? Eu sei que eu lutei, mandei justificativa, falei, fiz, aconteci. Assim, sabe quanto tempo? 2 anos. Eu levei 2 anos para receber o HM da cirurgia desse meu chefe na época, né? Foram 2 anos. Assim, foi o prazo mais longo de glosa que eu recebi foi esse. E olha, foi muita cobrança. A cada 30 dias, um mês, menos até de 30 dias, eu ligava, perguntava, olha, está em análise, e foi indo. Ou seja, eu falei para o meu chefe, daqui a pouco a criança está fazendo 18 anos e o senhor não recebeu ainda, né? Aí, mas assim, por fim de 2 anos a gente acabou recebendo. Infelizmente, sem correção, tá? Sem juros, sem nada. Foi o mesmo valor que eu tinha feito a cobrança, eu recebi 2 anos depois. Então, você coloca no Lattes hoje, né? Que você tem vários reajustes, você tem 2 reajustes no ano, e você acaba perdendo esses valores, esses juros, esses valores que você poderia estar recebendo na época, tudo certinho, se tivessem pago certo. E assim, não foi por falta de justificativa nem de prazo, porque foi tudo feito direitinho, mas aí a operadora acabou levando isso por 2 anos. Hoje, assim, eu tenho alguns recursos que a gente recebe em 6 meses, outros a gente recebe mensalmente, a gente manda a justificativa, um mês depois a gente já está com o dinheiro na conta, tá? Mas, assim, um longo prazo, assim, eu não tive mais nenhum, né? Eu tenho, assim, o nosso famoso Bradesco, né? Esse também paga, às vezes, 6 meses, 8 meses depois eles pagam, mas tem pago também direitinho também, sem problema nenhum com as nossas glosas, né? Então, você tem que sempre acompanhar esses valores, porque se cai no esquecimento, você deixa de receber. Você não recebe mesmo, porque eles não vão ficar vindo atrás de você para te oferecer o que você é devido. Tem alguns que acabam te mandando, né? Tem uns convênios que eles são, assim, bem organizados, no qual você faz a sua justificativa, envia para o convênio, e em um mês ele te manda a resposta dizendo quando vai ser pago, né? Isso são bastante, tá? Não são poucos, não. A gente só tem alguns, pelo menos aqui onde a gente trabalha, tem só alguns que são mais, assim, caretas, né? Vamos dizer assim, que acabam atrasando bastante ou acabam nem pagando mesmo, né? Mas, assim, o que é importante também, depois que você apontou a glosa, você fez a sua justificativa, você apresentou para o convênio e tudo mais, é você ajustar, fazer as suas alterações, né? Providenciar as alterações dentro do sistema, quando for o caso, tá? Dentro das parametrizações, né? Mandar que sejam parametrizados alguns valores, códigos, codificações e essas coisas, né? E sempre na parte operacional também, tá? Como prevenção, você pode passar para o pessoal da recepção, alguns erros que aconteceram para eles se atentarem, né? Principalmente número de carteirinha e número de autorização, que hoje em dia, assim, o que eu noto muito onde eu trabalho, que a gente continua com essas glosas de carteirinha, não é um número alto, mas a gente tem muito glosa de carteirinha, embora a gente tenha um sistema super funcional, em que nos limita o número de dígitos que você pode colocar, a gente sempre acaba tendo esses erros, tá? E assim, a gente faz sempre um pente fino no faturamento e tudo mais, mas mesmo assim, a gente continua passando e acaba tendo um erro de carteirinha. Mas o nosso maior vilão atualmente, aqui onde eu trabalho, são materiais e medicamentos, né? Que eles pegaram esse gancho e esse está bem expressivo aqui no nosso trabalho. O material e medicamento, o valor é muito alto de glosa, por codificação, porque
porque o Simpro coloca uma codificação e 30 dias depois ele tira, suspende aquela codificação, e a gente acaba tendo essa glosa por isso, e pela diferença de valor. A gente atualiza o nosso sistema com o Brasíndice todo mês, né? E a gente está sempre apresentando o valor atualizado, porém, esse valor nem sempre chega na operadora com esse valor atualizado. Eu não sei se eles usam uma versão anterior ou 2 versões anteriores, eu não sei. Aí eles acabam fazendo essa glosa de valor também. Então, o nosso maior número de glosa atualmente é com material e medicamento. Os outros de carteirinha, autorização, esses tipos de erro assim, a gente acabou diminuindo bastante na nossa instituição, justamente com esse trabalho, né? De apresentar para as pessoas os erros e o trabalho junto com as gestoras, com o comercial, para a gente poder diminuir esses erros operacionais. Então é isso, gente, que eu tenho para dizer. Flávio? Que bom, parabéns. Muito boa sua apresentação, né? O Sandra aí deu um show aí na parte de processo de reapresentação, né? Explicou como é que funciona essa parte de reapresentação, né? O pessoal da close aí, né? O MatMed realmente sempre são closados esses itens, né? Justamente porque acho que tem um valor bem mais alto, mais agregado, então eles sempre vão dar um jeitinho de segurar um pouquinho, empurrar mais um pouquinho, né? É assim somos que brasileiros acontece. também, né, Flávio? Sim, Somos sim. brasileiros, né? Gerson nasceu aqui, né? Então, a gente gosta de levar vantagem em tudo, né? Então não tem jeito. Então, é verdade. Muricy? Vai lá, continue. As perguntas aí, alguém tem alguma dúvida para Eu fazer para... acho que é bom, Flávio, nós levarmos e deixarmos as perguntas para o final. Tá? Certo, tudo bem. Certo, tranquilo. Então, vamos agora dar continuidade aí. Parabéns aí, mais uma vez, pela sua apresentação, Sandra, muito bom, enriquecedora. A gente conseguiu aí pegar muitas informações. Vamos agora passar com a Erileite Monteiro, né? Só dar um apontamento aqui, Flávio. Meu último slide tem o meu e-mail e o número do meu telefone. Se alguém quiser trocar ideia, conversar, falar qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? De qualquer coisa que ficou no ar e que queira a minha opinião a respeito de alguma coisa, tá bom? Agradeço a todos. Tá bom? Até já. Seu último slide. Tá aqui, gente, o último slide dela com os contatos. Se você pegar aí os contatos da Sandra para tirar dúvida, para conversar com ela, para pedir uma orientação, né? Ela está disponível aí, certo? Sandra Dias aí. Muito bom essa apresentação, certo? Ajudou muita gente aí, tá bom? Agora vamos passar aqui para Erileite com prevenção de glosa. Ela vai falar um pouquinho da parte de prevenção, como é que a gente pode prevenir esse assunto, né, para que não chegue a alguns pontos. Erileite, que é do Hospital Rio Grande, graduada em enfermagem, especialista em auditoria em saúde, MBA em gestão hospitalar, MBA em consultoria e gestão de negócio, atua há mais de 10 anos em auditoria de contas médicas e recursos de glosa, e é coordenadora do setor de auditoria e recursos de glosa do Hospital Rio Grande, em Natal, em Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Erileite. A gente tem aqui o prazer para estar com você na sua fala, o assunto de prevenção de glosa. Fique à vontade, o momento é seu. Só uma interferência antes de a Eleite falar. Esse currículo dela eu acompanhei. Eu sei de quando ela começou como auditora até hoje. Obrigado, Eleite, por aceitar o nosso convite. Muito feliz de você estar aqui. Boa tarde, pessoal. A imensa satisfação é minha, Muricy. Inclusive, está lhe revendo, mesmo de uma forma virtual, né? O momento agora não dá para ser presencial, mas tenho minha gratidão a você, que realmente você acompanhou todo o meu início, né? Como auditora. E você foi um grande professor, né, Muricy, na minha vida, principalmente essa parte de faturamento e glosa. E a gente está aqui abordando esse tema, que hoje é visto no Brasil como a menina dos olhos de ouro, né? Nas grandes negociações, é um grande indicador. E a gente está aqui falando um pouquinho sobre glosa, como foi esse
tempo de experiência para a gente estar lidando com a glosa. Meu primeiro ponto, pessoal, eu deixo assim com muito carinho, inclusive, quero até mencionar as minhas enfermeiras auditoras, Tatiane e Suelen, que está ligada à minha pessoa, à minha gestão, a Francilene, que é a supervisora da equipe interna, de auditoria interna, e as minhas duas meninas do setor de recursos de glosa, que é Josélia e Danília. Então, elas são minhas linhas de frente para a gente estar agindo, atuando realmente nessa luta diária para prevenir a glosa. Então, seria realmente iniciar com a capacitação das equipes. Não adianta a gente começar a pensar de prevenir glosa se a gente não tiver uma equipe realmente operacional boa e que compreenda de fato o que é a glosa. O que a glosa gera para as instituições em saúde, né? Tanto as equipes assistenciais como as administrativas. Quando a gente fala realmente de glosa, inclusive, parabéns à colega Sandra, fez uma excelente abordagem, certo, sobre o tema. A gente começa a pensar, o paciente entra, seja na clínica, seja no laboratório, ou que seja mesmo no hospital. Primeira entrada do paciente, realmente é pela recepção. Nessa recepção, a gente precisa ter pessoas capacitadas, pessoas que, de fato, compreendam o processo de conferir uma guia. O que é solicitar para a operadora? É realmente a validade dessa guia, se de fato ela está dentro do prazo de validade do atendimento. É estar abordando o paciente, o beneficiário, para estar assinando essa guia. Então, a gente tem muita glosa por causa disso. É a confirmação do atendimento desses pacientes. A gente vivenciou uma experiência de uma determinada operadora que eu cheguei a um limite de glosa de R$700 mil. Tudo por falta de confirmação da entrada de internação desse paciente. Então, foi um momento de transição dessa operadora. Então, quando a gente começou a identificar essa glosa, vamos prevenir a glosa, então, o nosso gestor de linha de frente reuniu as equipes da recepção, a gente foi explicar para a equipe o que era essa glosa. R$700 mil que a instituição não estava recebendo, porque não estava sendo feita a confirmação da entrada desse paciente. Bonitozinho do check-out. O paciente foi internado agora, eu tenho que informar para a operadora, certo? E nas questões das glosas assistenciais, o paciente deu entrada, o paciente é atendido. Nossas equipes assistenciais têm que compreender a forma legal de registrar. A gente vivencia hoje as glosas técnicas, a falta de registro de um equipo, a troca de um equipo, isso gera um prejuízo significativo para as instituições hospitalares. É uma seringa que não é descrita por um cirurgião, que foi usada em mesa para poder dar uma cavidade. Então, isso é significativo. É tanto que, às vezes, eu brinco com as pessoas sobre a questão da relação glosa e a gente começa a vivenciar os fatos de que ela briga por 1 centavo. Se a gente for dimensionar o valor faturado anual das instituições de saúde, 1 centavo no final do ano é muito dinheiro. Então, é um lado que a gente tem que estar ativamente trazendo as equipes, capacitando a equipe, explicando o motivo do porquê. O porquê do registro bem feito, está lá, análise de prontuário, que gera muita pendência, porque não foi registrado o plantão, o médico não assinou aquele plantão, se é a falta de registro, que não foi registrado aquele medicamento. Então, tudo isso é levar a capacitação, treinamento às equipes, para que elas compreendam, porque, de fato, tem que estar fazendo esses registros. A gente até fala assim, a implementação do prontuário eletrônico vai ser ótimo, vai evitar glosa, vai prevenir. Eu faço até um ensejozinho nessa fala, porque o prontuário eletrônico, ele também vai precisar que o profissional faça o seu registro. E o profissional deixando de registrar, a glosa vai existir. Mesmo com o uso do prontuário eletrônico, o prontuário eletrônico faz muito bloqueio, mas a gente vai precisar ter equipes capacitadas que compreendam realmente o motivo do registro. Por que registrar bem? Inclusive, Muricy, no primeiro dia de palestra, ele falou sobre glosa e na fala dele, ele deixou bem claro que teriam as perdas invisíveis. A glosa ela é mensurável. A gente consegue identificar a glosa técnica, consegue ver também a glosa administrativa, mensurável. Então, a glosa, aí tem as perdas invisíveis, que não são mensuráveis,
E eu trago também na minha fala, gente, a questão da perda das instituições por processos judiciais. Isso é uma forma do hospital também estar perdendo. E esses valores a gente não consegue dimensionar em primeira instância. Primeiro, já tem uma exposição, não só financeira, da perda financeira, mas tem uma exposição das instituições, que a imagem da instituição está respondendo a algum processo judicial. E a gente precisa, nesse momento, que toda a equipe compreenda porque tem que registrar bem. Então, eu acho que a prevenção de glosa técnica, ela começa todinha na capacitação de equipe, compreender porque tem que registrar bem. Eu tenho que registrar bem, não só por questões de glosa, mas também por prevenções de perdas hospitalares, seja no laboratório, no atendimento ao paciente, e que a gente tem que registrar realmente esse paciente dentro das instituições. Ser eficiente na gestão de autorizações. Se a gente não tiver uma boa gestão de autorizações, a gente vai perder muito. O paciente deu entrada nas instituições de saúde, nós temos que fazer a gestão. Desde a primeira guia, a qual gerou a internação desse paciente, tudo que está sendo realizado durante o internamento desse paciente, se essa guia está em tempo devido, encaminhada para o convênio, se o tempo de autorização veio dentro do tempo devido, se esse paciente realmente assinou essa guia, tem operadora que exige assinatura nas guias, tem operadora que já não exige, só baixa realmente a assinatura na guia de internação. Então, a gestão das autorizações ela é fundamental. Eu sempre brinco com as equipes que é o cheque em branco. As guias de solicitações é o nosso cheque em branco. Ou a gente pega o visto de alguém para validar aquele cheque em branco, ou senão a gente vai perder. E muitas vezes geram prejuízos altíssimos para as instituições. Então, precisamos muito da gestão de autorizações, né? E uma coisa que a gente vê muito é a questão da validade de senha. Internação lá, recepção novamente, o paciente está entrando e a gente não confere, está autorizado. E a validade dessa senha, se de fato ela está válida para a entrada, período do paciente na instituição. Elegibilidade do paciente. Muita glosa, às vezes, acontece pela falta da conferência da elegibilidade. Esse paciente realmente está elegível para a operadora ou se ele não está? Então, isso daí vai vindo trazer alguns momentos de reflexão dentro das instituições para que a gente possa realmente estar lidando com a prevenção dessas glosas. As equipes são fundamentais, envolver equipe, ninguém faz nada sozinho, precisa ter uma boa equipe de recepção, precisa ter uma boa equipe de enfermagem, uma boa equipe de gestão de autorizações, uma boa equipe de auditoria interna, uma boa equipe de faturamento. Então, o preenchimento correto das guias também é um meio que a gente observa muito e que as pessoas acabam não preenchendo completamente. É a data. Muitas vezes a gente é pego dentro de um recurso de glosa, a glosa executada por falta de uma data numa guia. Essa guia realmente você me trouxe dentro desse período de conta ou foi de outro? Não tem a data. Então, são pequenos detalhes que a gente tem que ter esmero quando pega um processo administrativo para ser analisado. Então, o envio de XML. Às vezes, a gente tem um envio de XML, que é uma codificaçãozinha, que na hora da exportação eles recebem de outra forma. Então, assim, a gente cobra uma diária, um pacote diária global. Aí, na hora do envio, foi enviado em XML como uma diária de cobrança aberta. Então, isso daí já vai gerar um prejuízo para a instituição, porque a operadora não vai pagar o valor da diária global, certo? Então, contratos. O contrato em si, ele é um subsídio muito forte, realmente, e tanto para a gente que está no lado administrativo, auditoria, tudo que vai ser pago, vai ser questionado, é mediante o contrato. Nós precisamos ter o contrato, como diz assim, na ponta da língua para uma discussão com a operadora, com a auditoria da operadora, que muitas vezes elas vêm mesmo intencional, vamos glosar. E até mesmo agora recente a gente venceu uma experiência que o nosso contrato existe um código específico para a cobrança de uma nebulização. Só que na negociação foi fechado que seria um código que foi passado pela operadora,
na negociação do valor X. Agora foi visto pela operadora que aquele código é um código de honorário médico. E eles estão glosando após anos. E assim, a falta da parceria, da relação, às vezes, da operadora com as instituições de saúde, de fazer esses comunicados anteriores, né? E a gente está ali na linha de frente, lutando e procurando meios de enviar essa conta e prevenindo essa glosa. Parametrização é onde a gente tem, às vezes, muita glosa. São as questões das codificações, isso a gente recebe muito na glosa administrativa, e a gente fica nessa luta, e às vezes, como a Sandra colocou, nos primeiros momentos a gente pede para as operadoras considerarem, elas vão por parceria, consideram, e a segundo momento já não há mais essa consideração, terceiro momento já não há mais essa consideração. Então, diante de tudo isso, é o que a gente vai trabalhando para tentarmos prevenir a glosa. Eu até trago, quando o Muricy falou aí dessa experiência desse tempo, eu acho que foi minha grande escola, uma determinada instituição de saúde, a qual recebi o convite para trabalhar, e quando eu recebi o setor de recurso de glosa. Então, era uma equipe que existia na unidade de saúde, mas não era uma equipe unida. Então, a gente pegou de janeiro a setembro, dia 13 de setembro de 2013, mais precisamente, quando a gente assumiu essa equipe, né? Durante praticamente o ano, a equipe tinha feito um recurso de 400 e poucos mil. E tem um histórico anterior de 11 milhões não recursado nos últimos 3 anos. Aí, esses 11 milhões é o que a gente foi rever. Era realmente por falta de recurso, era glosa técnica em loco, que ela não era mensurada, não era vista, não era trabalhada. Então, foram 11 milhões entre glosas técnicas e glosas administrativas. E o mais surpreendente foi quando tentamos buscar a equipe, mostrar para a equipe o valor do recurso e buscar por que a operadora glosa tanto, um percentual de glosa altíssimo, gerando um grande prejuízo para a instituição de saúde. Então, atribuímos colaboradores para fazer acompanhamento específico de cada operadora, recebi os extratos, fazíamos as análises e começamos a visitar as operadoras e descobrir de fato por que estão glosando e a gente começar a trabalhar internamente e prevenir essa glosa. Então, gente, eu peguei assim uma operadora que glosava, se cobrava 18 mil reais de uma dieta integral e do período de tratamento do paciente da dieta integral e eles pagavam R$1,80. Então, assim, era um valor de glosa gigante, de um único item numa conta. E quando a gente começou a visitar diretamente a operadora, a gente evidenciou que todas as glosas que estavam sendo emitidas, qual gerava um percentual de glosa muito alto, era só simplesmente pela falta da unidade de apresentação de venda no espelho de fatura. Então, isso daí foi um trabalho que, quando a gente começou a trabalhar, prevenir glosa, precisamos que a unidade de apresentação de venda esteja no espelho de fatura. Porque a operadora falava, você não me diz o que você está vendendo, aqui eu entendo que você está me vendendo 1 ml. Eu cobrava a quantidade e ele multiplicava em cima de ml, que era a unidade de apresentação de venda por eles. E no final a gente deixava, ou a unidade de saúde deixava o valor total de pagamento, né, para ser pago. E a gente foi começando a trabalhar. Isso a gente começou a reverter as glosas, visitando as operadoras. Eram problemas de dizer, a operadora X não paga o equipo bomba de infusão, só paga o valor determinado X. E a gente foi visitar a operadora. Quando a gente chegou para visitar a operadora, aí veio a informação. Vocês não me dizem qual a linha, o produto que vocês vendem, qual a marca. Você apenas coloca equipo bomba de infusão, de que marca? Então, isso eles passavam a pagar o menor preço do que tinha na tabela. E isso daí é o que estava gerando. E a gente começou a trabalhar, visitando, gente. Tem dúvida, não está conseguindo, vá para a operadora, crie essa relação de aproximação, que você vai querer saber, entender por que você está me glosando e ajuste internamente. Às vezes, o ajuste não é nosso. A gente está correto. O ajuste é da própria operadora. Isso eu trago até por experiência do que eu vivenciei na instituição de saúde. Tinha uma operadora que ela glosava cada item 1 centavo.
Eu falava, não, 1 centavo. No final de um recurso, no final do ano, quantos mil a instituição tem perdido? E a gente, peguei a funcionária, vamos para a operadora, chegamos lá, foi um cálculozinho rápido que a gente fez, e quando a gente fez o cálculozinho com ela, chegaria em média num valor de 300 mil reais por ano na glosa de 1 centavo. E a gente começou a trabalhar com a operadora. Ei, a gente está correto, viu, colega? E aí, precisamos da sua parceria, somos parceiros. Então, eles foram ajustaram. Não, pode conferir os próximos extratos, vocês vão ver que não está fazendo isso. Inclusive, teve até alguma operadora que colocou meu apelido de 1 centavo, e isso passava para mim a operação, dizia, você briga, sua chefe briga por 1 centavo. Aí eu respondi, 1 centavo é meu, eu quero, você não quer ele? Quero de volta, me dá meu centavo. E isso a gente vivenciou, e assim, eu acho que falar de glosa em si, prevenção de glosa, é algo que já está muito discutido. Eu acho que todos nós sabemos a cartilhinha de prevenir glosa. E acredito muito que é chegar junto das equipes, é fazer com que as pessoas compreendam de fato o que é a glosa. E aí a gente trata a glosa em casa, internamente. E também mostrar para a operadora que a gente também, muitas vezes, estamos corretos. E vamos lá, nos ajusta para a gente. Até lembro muito que tinha uma determinada operadora, e foi até mesmo com essa equipe, nessa unidade de saúde a qual trabalhava, né? E a gente passou a experiência. Eles glosavam centavos em alguns itens dos MAP e MED dentro da conta. E a gente começou a analisar. A gente tem que analisar extrato. E a equipe começou a compreender o que era análise do extrato. Com isso, a gente começou a envolver a equipe. Tem até uma funcionária que hoje, eu até assim, né? Falar nela, ela está assumindo já um cargo de gestão em outra instituição, trabalhou comigo. E ela falava muito, ela briga por 1 centavo ali do outro lado, eu brigo por R$1 aqui, do lado do recurso de glosa. A gente vai prevenir, não vamos aceitar que eles façam isso com a gente. E começou esse diálogo entre a equipe, sadio, não é nosso, vamos brigar, vamos atrás. E isso daí a gente é muito visto como as encrenqueiras. Eu acho que Shirley e Sandra passa por isso nesse mundo aí afora, junto com as operadoras, a gente fica sendo visto. Então, peguei a funcionária, eu disse, vamos marcar uma reunião. Ela falou com a operação da operadora e ela disse que era ordem da diretoria e que tinha que ser executado daquela forma. Um exemplo básico, a gente cobrava, um exemplo, 10 ampolas de furosemida. Cada ampola custaria 62 centavos. Se eu cobrava 10, a operadora tinha que me pagar 6,20. Quando a gente começou a analisar o extrato, item por item, de paciente por paciente, aí a gente começou a observar, ei, eles não estão pagando devidamente, não. Aí a funcionária da operadora disse, não, mas é assim mesmo. Aí eu disse, minha filha, marca uma reunião com a gerente deles. Eu fui gradativamente na escala hierárquica dentro da operadora, até onde eu podia chegar, para poder passar o caso para a minha diretoria. Cheguei na gerência deles e a gente conseguiu sanar esse problema. Eles reconheceram, de 6,20 que eles tinham que me pagar das 10 ampolas, eles me pagavam 6,18. Lá vem os 2 centavos. Então, eu já não era mais a menina de 1 centavo, eu já estava passando a ser a menina dos 2 centavos. E a gente começou a ver que isso era em vários itens, nos MAP-MED. Isso aí a gente começou a trabalhar. Fomos trabalhando no extrato e eles simplesmente nos posicionaram. A partir do próximo mês, você pode começar a conferir que isso não vai mais acontecer. Os anos anteriores não tem como a gente rever. Aí onde vem? Há quantos anos as instituições de saúde vêm perdendo esse centavo do centavo? E a gente às vezes deixa passar, é só 1 centavo. Eu trago muito em dizer que 1 centavo tem valor no final do ano. 1 centavo, ele é completamente de grande valor numa instituição de saúde. E a gente deixa esse centavo embora. Até dizer assim, tem gente que diz, briga por uma bola de algodão. A bola de algodão, ela passou a fazer, ela faz parte das faturas, hoje em dia, das unidades de saúde, mas ela passou a ter valor e deixando quem mais rico, as operadoras, tirou da gente. Hoje está embutido nas diárias globais. Ok, mas antes você consome, é um material, ele não está incluso na diária aberta, no modelo de remuneração fee for service.
Então, isso daí nos trouxe bastante trabalho, certo? E trago muito em dizer, envolver equipe. Nenhum gestor consegue fazer um excelente trabalho se atrás dele não tiver uma excelente equipe. Às vezes eu até penso, se um dia eu tiver que ver alguém para trabalhar comigo e dizer, Flávio é um excelente gestor, então eu vou querer saber quem está por trás de Flávio, que está fazendo esse excelente trabalho, que geralmente o resultado é da nossa operação, lógico, de grande importância a liderança na linha de frente, conduzindo a equipe, porque há necessidade dessa condução para a gente obter um bom resultado. Então, pessoal, e a gente traz assim, até mesmo na questão de prevenção. No faturamento, a gente trabalha muito com o pessoal na questão do fechamento. A gente hoje tem algumas operadoras que trabalham com capeantes. E a gente identifica a prevenção dessa glosa na conferência do capeante. Quando a gente vai fazer a conferência, a gente já vai identificando que a senha que não está devida, o número de carteira do paciente. Então, isso daí, a gente começa a ir prevenindo, trabalhando e a gente conseguindo prevenir essa glosa. Então, assim, falar para vocês seria realmente falar um pouco dessa experiência. O que a gente faz hoje no Hospital Rio Grande, realmente, é tentar trabalharmos nesse aspecto de prevenir a glosa, envolver a equipe, certo? Teve a glosa, no recurso de glosa, está envolvendo a recepção, vamos passar para a coordenação de recepção, comunicar à equipe qual foi o real motivo, quanto isso gerou de glosa para a instituição. E, assim, para a gente tratar trabalhando realmente a glosa, se faz necessário, inclusive, a tecnologia. É de fundamental importância. Eu acho que hoje não tem como a gente trabalhar glosa se a gente não tiver meios tecnológicos, porque é muito rápido os processos, é uma velocidade gigantesca. Quando você menos espera, já tem terminado, você está terminando um trabalho de uma operadora, já viu o mês seguinte, você tem que trabalhar ela novamente, isso tem que ser um curto espaço de tempo para você estar trabalhando, a equipe tem que compreender isso, que é muito rápido, você está me comunicando hoje, mas eu preciso de resposta daqui a 30 dias. E às vezes, como Sandra falou, colocou na fala dela, a operadora que tem tabela própria, principalmente, eles mudam essas codificações muito rápido, e muitas vezes não informa as organizações de saúde. E quando a gente gera a cobrança, já se apresenta uma glosa. Aí, muito rápido, você tem que retornar junto com a operação de faturamento, mostrar que está tendo aquela glosa, para que eles comecem. O que já faturou, tem condição realmente ainda de refaturar essa conta para prevenir essa glosa. Então, nesse momento, onde o setor de parametrização é de imensa importância. Realmente, se for um trabalho feito manual, se torna impossível para a equipe de parametrização. Mas o meu tecnológico, ele está para isso. Porque senão a gente vai perder sempre no primeiro mês, dentro para essas operadoras que são tabela própria. Eles vão fazer isso, vão mudar o código, e a gente é surpreendido já no final. Isso gera um prejuízo para a instituição. E quando a gente não consegue mensurar isso, fica difícil de ser trabalhado. A glosa técnica ela tem que ser mensurada. Quando a Sandra colocou o percentual de glosa, hoje as operadoras trabalham em cima de percentuais de glosa. O que é técnico, que é um problema meu, eu tenho que resolver. O que é administrativo. Esse administrativo, realmente, 100% é problema meu, que eu só tenho que resolver. Eu também é da operadora. Tenho que identificar isso com a operadora. Então, isso daí é aquela conversinha de chegar junto, de mensurar, de acompanhar realmente. Até mesmo quando a gente tem algumas operadoras que a gente realiza um recurso, a gente trata a glosa, a gente continua e eles começam a perceber que aquela instituição em saúde está baixando o percentual de glosa dela e ela fica procurando a vírgula dentro do contrato, dentro da fatura, dentro da autorização, para poder glosar. E a gente tem que sempre estar preparado. Se hoje você acha que você é bom em faturamento, às vezes é o pequeno detalhe que a gente não consegue ver. É a vírgula que está naquele meio e a gente passa por ela. E eles lá na frente conseguem identificar e já é mais uma glosa que vai ser gerada. Então, as glosas lineares é uma glosa que a gente não tem como prevenir.
até mesmo por ser uma glosa indevida, o operador em si já não era para gerar essa glosa linear, e a gente só tem um jeito de trabalhar ela. Prevenção não existe, mas só tem um jeito de trabalhar, recursar. Mostrar para a operadora, através de contrato, qual é o capítulo do contrato que está dizendo que a gente está correto, reenviar autorizações, as quais ele já tem, inclusive, as originais dentro das operadoras, mas isso é uma forma de ganhar tempo e de glosar. E uma coisa que Sandra colocou muito bem é o acompanhamento desse retorno, certo? Porque às vezes eles glosam, a gente realiza o recurso e a gente não tiver esse retorno. E se de fato a gente está correto na condução dessa análise, dessa reanálise às vezes, e eles não dão resposta. E a gente sempre tem que estar se mostrando para a operadora, tem que se mostrar presente, tem que se mostrar que a gente está ali. Gente, é preciso na operadora, quanto é que vai lhe custar isso? Faça o cálculozinho. Quanto está me custando de glosa aquela operadora? Se está sendo viável ou não manter aquela operadora. É na questão da glosa, na questão do repasse. Então, vai à operadora, questione. Quanto mais a operadora achar a gente quieto, mais eles vão glosar. E eles têm que ver que tem alguém que se manifesta do outro lado, alguém que se incomoda, alguém que vai para a linha de frente, alguém que discute. Eu sei que nas operadoras, às vezes, a gente se torna aquele calinho no pé de alguém. Lá vem ela, desliga o telefone, não atende. Pega o carro, vá, se dá para você ir andando, pega um táxi, vá na operadora. E assim a gente consegue ir combatendo e lutando na prevenção dessas glosas, certo? Então, assim, Flávio, é mais ou menos isso que eu queria deixar, certo? Na questão da prevenção de glosa. Eu acho que é algo que todos já fazem nas suas unidades de saúde, né? Que realmente a capacitação de equipe, os bons registros que seja relacionado num atendimento de pronto-socorro, de laboratório, uma solicitação que tem que ter o carimbo do médico, tem que ter a solicitação, a data do exame, se a guia realmente está dentro do prazo de validade. Todo mundo já trabalha assim, né? Conferir a questão de legibilidade, porque a legibilidade, ele diz se o paciente apto ou não a ser atendido. Então, o preenchimento correto das guias, ter acompanhamento realmente do XML, conferir as digitações das senhas antes realmente de exportar. Eu acho que a equipe de finalização do faturamento tem que estar ativamente para isso. É uma equipe de suma importância. É a equipe que fecha a conta, então ela tem que tratar essa conta no final, que é que passa os olhos no final de tudo, né? E realmente o setor de contratos está ali ativamente, o contrato ele é feito para a instituição, então todos têm que estar muito bem cientes das regras contratuais de cada operadora. E a questão da parametrização, realmente precisa muito, muito da tecnologia para estar apoiando as pessoas em relação às boas alimentações de sistema em cima das regras contratuais. Então, seria isso, Flávio. Quero agradecer esse momento, certo? Estamos aí abertos. Nós que agradecemos, viu, Erileide? Muito boa essa apresentação. Flávio, muito bom mesmo, tema sempre atual. Oi, pode falar, Marcelo. Flávio, só fazer aqui um comentário breve. Eu não queria ser a operadora que Erileide fica no pé, tá? Só isso que eu não queria. Muricy, você é demais, hein, Muricy? Muricy, menino. Hein, Muricy? Oi. Confessa se você muito não já fez isso. Muito. Qual é a operadora que não conhece, Muricy? É justamente isso. Eu acho que você faz um comentário muito importante. Eu tenho que me aproximar da operadora e entender o que ela me glosa ou não me glosa. Se nós fizermos esse dever de casa, depois a gente volta e melhora com certo processo. Mas se não tiver o feedback do lado de lá, isso é prejudicado. E outra coisa, o setor de glosa é o retrato da instituição. Então, você conhece, sabe que eu sempre entro na instituição, primeiro eu vou no final do processo, que é glosa.
para depois conhecermos o processo. Mas eu não vou fazer palestra, não, que a palestrante vai chegando aí. Isso aí, vamos dar continuidade agora com a Shirley, né? Ela vai participar agora com estratégia para racionalizar as clauses, né? Shirley é CEO do Assuntos da Saúde, canal no YouTube, um canal muito famoso também, tem muitos seguidores, graduada em administração de empresa pela Newton Paiva, mestre em administração, gestão das organizações de saúde, FUMEC Minas Gerais, auditora certificada pela Organização Nacional de Acreditação, ONA, de São Paulo também, MBA em Gestão e Estratégia em Instituição de Saúde, FGV de Minas Gerais, fundadora do método Protelis, Programa de Desenvolvimento de Líderes de Saúde, associada efetiva do membro CPEX, Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, coach formada pelo Instituto A3, Marcos Dutra, experiência aproximada de 18 anos com gestão de instituições de saúde, atuando nas áreas de foco governança corporativa, planejamento estratégico e gestão financeira, professora, consultora, atualmente administradora da Biovisão, Centro Oftalmológico. Parabéns, Shirley. Vamos agora continuar com você. Vai estar falando um pouquinho sobre estratégia para racionalizar as clauses. Seja bem-vinda aí, certo? Agradecer a todos os participantes. Obrigada. Vamos continuar. Tá dando para ouvir aí? Tudo certinho, Flávio? Ah, tudo certinho. Pessoal, bom, meu nome é Shirley. Muricy, muito obrigada pela oportunidade de você permitir que eu falasse aqui para o pessoal que te acompanha. Eu me sinto muito honrada, viu? Muito obrigada aí por você ter me dado... Ainda me lembro quando eu lhe conheci no Mater Dei, já deve ter uns 10 anos isso, viu? Vamos botar uns 20 anos, mais ou menos. Tudo isso, Eu não sou tão velho assim, não. Muito obrigada, viu, Muricy? Obrigado por nos dar o prazer de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Flávio. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Shirley. O meu currículo aí que vocês viram é muito bonito, mas a parte mais bonita o Flávio não falou quando eu fui fritadeira de batata do McDonald's. Lá eu aprendi a trabalhar com gestão de processos. E aos poucos eu fui trabalhando no hospital, e aí a gente está prosseguindo nessa caminhada. Bom, eu vou pedir o Flávio para fazer a gentileza. Boa tarde aí, pessoal. Quem está dormindo, acorda. Quem está deitado, levanta. Quem está com o caderno na mão já pode pegar com a caneta, que agora nós vamos ter uma aulinha aqui, ó. Muricy deixou dar uma aula para vocês de 30 minutos cravado no relógio. Pode começar a anotar. Shirley, eu vou tirar foto. Não vai adiantar, que nunca mais você vai ver essa foto depois. Shirley, eu vou digitar. Não vai adiantar, porque você sabe que você não vai ler isso depois. Então escreva, confia em mim que vai dar certo. Flávio, faz o carinho de colocar aí o PowerPoint para nós, meu amigo. Vamos lá. Eu já vi 5 levantando aqui, já pegando o papel e a caneta. Pessoal, pode colocar. Isso, obrigada, meu querido. Pessoal, eu trabalho atualmente na Biovisão. Eu sou... Deixa eu só diminuir aqui, ó. Beleza. Agora agora eu consigo ver todo mundo. Eu trabalho atualmente na Biovisão como gerente administrativa, como gestora. Tenho experiência de gerente de faturamento no Mater Dei, no Hospital Felício Roxo. Eu fiquei 6 ou 7 anos, um hospital de 380 leitos, como gerente de faturamento, gerente financeira. Saí para ser auditora da ONA, trabalho com consultoria e estamos firme aí. Quero fazer já um convite para você. Shirley, você é blogueirinha? Não importa o título que você está me dando. Faça, porque vai funcionar. Assim que acabar, não vai agora não. Eu sei que as ansiosas já estão com o dedo no Instagram. Não faz isso, não. Assim que acabar, vai lá no Instagram, @Assuntos da Saúde, e vá no YouTube Assuntos da Saúde, porque lá eu entrego para vocês muito conteúdo de qualidade, tá bom? Vão passando aí. Por favor, Flávio. Pode passar. Isso, bacana. Meu assunto com vocês hoje é estratégia para racionalizar a glosa. Então, quando alguém vira e fala assim, é um prazer imenso eu estar aqui, adoro falar sobre glosa, gente, é um assunto punk, né? Vamos nivelar. O que a gente pode fazer para tornar ele menos pior, né? Vamos para frente, por favor.
Pode ir para frente. Primeira coisa, capacitar pessoas. Tem gente que fala que gestão de processo é mais importante que gestão de pessoas. Não é. Sempre o mais importante é a gestão de pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que fazem os processos. Nós vamos trabalhar isso mais tarde. Eu adoraria virar e falar assim, mas a operadora é uma filha da mãe, mas a operadora não entende a gente, mas a operadora é uma desgramenta, é uma lazarenta, é uma não sei o quê. Eu quero convidar a vocês para fazer uma quebra de paradigma aqui, no sentido da gente ver onde está a nossa autorresponsabilidade enquanto gestoras de faturamento, enquanto faturistas. Aonde que está a minha responsabilidade? Aonde que me cabe nisso? Flávio, se tiver alguma pergunta, eu tirei meu bate-papo aqui, aí você passa para mim no final, por favor, tá? Ok, Flávio? Ok, tudo bem. Beleza. Primeira coisa, capacitação de pessoas. Pergunto para você, Sheila, eu estou com dificuldade no faturamento. Queria aprender sobre gestão Lean, gestão de processos no faturamento. Eu pergunto para você, posso pegar o nome de qualquer uma daqui. Qual foi o último curso de gestão de faturamento que você fez nos últimos 3 meses? Qual foi? Foi o do Muricy? Foi de X, de Y, de X? Qual foi? Ah, eu não fiz nenhum. Vai continuar reclamando. Você, gestora de faturamento, qual foi o último curso de faturamento? Vai doer, tá, gente? Vai doer. Gestora, você, gestora de faturamento, qual foi o último curso de faturamento que você pagou para as suas faturistas? Cri. Vamos para o item 2, que rolou um desconforto na sala. Vamos lá. Só passar o enter. Isso. Domínio dos contratos. Sabemos nós que ainda tem gente que dá aquela rabiada, né? Segunda estratégia para racionalizar a glosa, para fazer ela ficar menos rusguenta. Domínio do contrato, gente, não é saber o que é Simpro, saber o que é Brasíndice, saber o que paga, o que não paga. Domínio não é en passant, não é noções básicas. Domínio é domínio. Assim como você sabe qual que é o seu RG, qual que é o seu CPF de cor, assim como você sabe agora onde é que seu marido, o que ele está fazendo, deveria saber, né? Que horas que ele está, com quem que está, como é que está agora, você deveria ter o domínio do contrato. Quem é, que dia que paga, como é que não paga, recurso de glosa, a glosa, o que paga, percentual, Brasil. Shirley, mas eu tenho que saber isso tudo? Tem que saber isso tudo e mais um pouco. Domínio é domínio total. Não é planilhinha de Excel que você faz e você consulta a planilha de Excel aí uma vez por mês. Terceiro item que eu coloquei para vocês, para a estratégia de racionalizar as glosas. Terceiro item, conhecer o serviço prestado, né? Se eu sou da área da oftalmologia, eu tenho que saber o que é lente prêmio, o que é lente de 3 pinos, o que é lente de 2 pinos, o que é lente da álcool, o que é lente das AIS, o que é lente de contato, o que é gelatinosa, o que é faco emulsificação, que faco é chupar, catarata. Sheila, mais chupa? Não, fala um termo que todo mundo vai entender. Você tem que entender o que é uma cisão, como é que funciona. Você tem, faturista, você tem que entrar dentro do bloco cirúrgico e assistir uma cirurgia. Shirley, mas eu não aguento ver sangue. Eu também não. Mas eu entro, tampo o olho na hora que vai rasgar assim, ou na hora que eu falo, tem sangue? Tem. Aí eu tampo. Ah, não tem sangue. Aí eu vou abrir no olho, porque eu tenho que saber o nome do instrumental. Eu tenho que saber como é que a pessoa se veste. Eu tenho que saber como é que... Outro dia a gente descobriu que o teto do consultório estava sujo porque a gente resolveu deitar e simular que é o paciente. Qual de nós, gestores, já deitou, né, no consultório, já fez a parte simulando uma cirurgia para ver quem é que está limpando o teto, foco, quem é que olha isso? É só o paciente que vê isso. Então, conhecer os serviços prestados é fazer o report, que a gente chama na psicologia, né? Se colocar no lugar do paciente e saber como que o médico atua. Para aí a gente começar até a falar a mesma linguagem. Por quê? Isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar lá na negociação com o convênio, quanto mais você tiver o domínio da informação.
O quarto item que eu quero falar com vocês é a utilização do sistema. A Erileide falou uma coisa muito bacana aqui, né? Agora apelidada carinhosamente de 1 centavo. Espero que você passe para a nota de 100 em breve, viu, Erileide? Espero que você passe assim, de 1 centavo para a nota de 100, se Deus quiser. Então, quando fala utilização do sistema, não adianta vocês terem TASI, MV, SPData, esse tanto de sistema que tem, se a pessoa que está operacionalizando não sabe operacionalizar. É como vocês colocarem uma Ferrari na mão de uma pessoa de 16 anos. Comprei um Porsche, beleza. Sabe usar o BI do Porsche? Sabe usar o Business Intelligence? Sabe tirar um relatório estratégico bacana para ajudar a alta direção? Ou é só para faturar? Como é que está sendo? Outra coisa que eu quero citar nesse item 4, se vocês me permitem. Utilização de sistema significa não ter manual. Trabalhar com situações, gente, parametrizadas. Chega, a gente já tem as pessoas que trabalham isso. Depois eu vou comentar aqui o Edson, né? Que a gente tem que, né? Desculpa, estou quebrando o protocolo aqui, mas nós vamos chegar nisso aí também. Aonde que é a autorresponsabilidade do treinamento nosso e aonde que é a empresa que paga, né? Sempre sou a favor da gente se aperfeiçoar, né? Autogestão de carreira. Se você que está aí, está esperando a empresa depositar cursos em você, vai ser pouco provável, tá? Então, corra você atrás do seu conhecimento, do seu autoconhecimento. Se a empresa der, estamos no lucro. Mas volta para cá comigo aqui, ó. Utilização do sistema. Não adianta colocar uma Ferrari se eu não capacito. Muitos dos trabalhos que são feitos por faturistas manuais é por falta de parametrização. É por falta de colocar as coisas que devem ser colocadas lá. O que está sendo faturado, o que não está sendo faturado, o que é 70%, o que é 80%, as regras de repasse, como que devem ser feitas, como não deve, isso tudo tem que ser levado em consideração. Quinto item aqui que eu quero falar com vocês, da estratégia, integração entre os setores. Existem 2 setores que a gente não pode esquecer de envolver, principalmente o corpo clínico, né? Trabalho com ONA, sou auditora da ONA pela DNV, e o que eu mais vejo, tanto em gestão da qualidade quanto em gestão de faturamento, é que é necessário o envolvimento do corpo clínico. Às vezes, a gente fecha muitos processos bacanas com muitos setores, esquece de um pequeno detalhe. O médico, o Deus, Jesus, a gente esquece dele, sem querer. Você faz o processo inteiro e esquece de conversar com o médico. Doutor, o que o senhor acha? Que faz oração, né? Que você vai falar com Deus primeiro. Não tem problema que a minha família também é de médico. Então, você faz oração, pede permissão para Deus, conversa, fala, o que o senhor acha desse processo? Por quê? O que mais acontece, não sei se vocês concordam ou não, é da gente fechar uma estratégia super bacana e simplesmente o médico vira e fala assim, não vou fazer. Não vou assinar, não vou carimbar, não quero. Por quê? Porque eu não quero. Igual o menino com todinho. Não quero, não vou fazer. Então, dica de amor para vocês aqui, envolvam o corpo clínico. Shirley, não aguento trabalhar com médico, não dou conta, é uma raça horrorosa. Conselho, procure outro lugar para trabalhar. Procure outra instituição para trabalhar. Porque nós temos que lidar com médicos e egos o tempo inteiro. O 6º item, vocês estão anotando aí, gente? Espero que sim, tá? Espero que sim. Quem quiser, tira a foto das anotações e me marca lá no @assuntos da saúde. Coloca no Instagram lá, tira a foto do seu caderninho com os 10 itens e posta lá. O que vai ganhar? A minha oração para você para o resto da vida. 6º item, gestão de processos. Lean. Shirley, o que é Lean? Já vi que precisa estudar. Vou dar uma palhinha.
é a questão do desperdício, modelo Toyota de produção. Shirley, o que isso tem a ver com glosa, com processo de faturamento? É simples assim. O faturamento começa a acontecer na hora que o paciente pisa com o pezinho direito no pronto-socorro. Ligou o taxímetro, apertou o Uber, começou valendo. Começou a rodar o faturamento, a conta começou a existir quando ele pisa no hospital. Quando ele pisa na clínica, já está ligado o taxímetro. Gestão Lean é o desperdício. De quê? Desperdício de tempo, de processo, de papel, de sistema, de gente, de relatório. Veja onde você pode otimizar o seu processo. 7º item. Flávio, isso. Auditoria interna. Não fiquem com medo de tratar com auditoria interna. 1000 vezes você convidar o setor para auditar você do que vir um auditor externo, do que vir um auditor de fora, do que vir um auditor do convênio. Então, façam isso, gente. Hoje em dia, o que eu mais trabalho é com gestão de faturamento, treinamento de inteligência emocional para profissionais da saúde e treinamento de auditores, auditoria interna, porque a gente trabalha até com a postura do auditor. Então, 1000 vezes você treinar a pessoa para te ajudar e fazer uma auditoria do que esperar que venha de fora. Quem quer saber, levanta só a mão para mim aí. Só levantar a mão, só fazer assim, ó. Quem quer saber por que as pessoas não fazem auditoria interna? Quem quer saber, só levanta a mão. Só levantar. Beleza. É só para saber se vocês estão aí. Tranquilo, tranquilo, beleza. Já deu gente demais. 217, beleza. Volta para mim, volta para mim. É igual que cara a televisão. Corta para mim a câmera. Qual é o motivo que as pessoas não fazem auditoria interna? Ei, escreve no seu caderno. Ego. E-G-O. Ego. Mas eu não vou deixar o pessoal do bloco cirúrgico auditar o faturamento. Eu sei que eu sou boa. Eu sei que tem gente aqui que tem 300 mil anos e anota do caderninho. Quem é fulano para vir aqui para me auditar no faturamento? Eu não quero que fulano venha. Peraí, deixa eu me achar. Achei. Eu não quero que o setor de internação venha aqui. Eu não quero ego. É simplesmente ego. Então, vamos pegar o ego, colocar ele lá dentro do bolso e chamar a equipe para virar e falar assim, eu vou usar você, tá, Sandra? Sandra, ok? Desculpa te usar como modelo, deixa eu usar a Sandra aqui, é o primeiro nome que eu estou vendo na tela. É Sandra virar para a pessoa do bloco e falar assim, ei, Juliana, tudo bem? Então, Juliana, você é gestora do bloco, eu saí de um congresso do Murici, onde teve uma menina lá que falou uma coisa interessante, eu queria te convidar para fazer auditoria comigo no faturamento. Primeira reação da Juliana é desmaiar, né? Ou então cantar como Zaqueu, porque ela vai assustar, né? Então, Juliana, você vem comigo para a gente ficar assim 1 hora para você, olha a humildade, para você me ajudar a ver onde eu posso melhorar no meu processo? Acabou. Você primeiro calçou a sandália da humildade e chamou a pessoa do outro setor para vir e falar assim, vem cá me ajudar. E, gente, as ideias de processo vêm de onde vocês menos imaginam. Menos imaginam, surge a ideia. Então, deixar o ego de lado e vir trabalhar sobre auditoria interna. O oitavo item, isso. 8º item que eu quero falar com vocês. Contato com os prestadores. Vamos parar, a Murici falou uma coisa maravilhosa e Erileide também. Vamos parar com esse paradigma que o cara da operadora, do relacionamento com o cliente é o lobo mau e eu sou a chapeuzinha vermelha. Vamos parar com isso. Gente, é claro que nós vamos brigar por causa de 1 centavo, 10 centavos, 100 reais, porque dinheiro é dinheiro. Mas relacionamento é absolutamente tudo. Você tem que conhecer quem está do outro lado da mesa. Você tem que conhecer como é que chama, o nome do filho, o aniversário, conversar, dar um oi, porque minha avó falava assim, Shirley,
Liga para fulano. Quem não é visto, não é lembrado. Escreve isso aí, escreve isso aí. Escreve isso aí. Quem não é visto, não é lembrado. Hoje, quando eu vou visitar Unimed, Fundafeng, Cassi, Bradesco, eu ligo para a gestora e falo assim, tudo bem, tudo bem. Aqui eu estou querendo agendar com você. Algum problema, Shirley? Alguma glosa? Problema no faturamento? Não, não. Eu queria ir com você só para a gente tomar um café, comer um pão de queijo. Aqui em Minas, né? É muito isso. Só comer um pão de queijo. A pessoa me recebe, eu não abro a boca de faturamento, de glosa, de nada. É comer um pão de queijo e dar oi. Isso é contato com os prestadores. Relacionamento não tem preço. A pessoa não quer saber assim, seu estudo, se você tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, quantos mil seguidores você tem, se você é o top das galáxias em consultoria. Não quer saber. Hoje, o que é importante, o que é o poder é o relacionamento. Networking é absolutamente tudo. Por quê? Porque a informação virou commodity. Qualquer coisa que você digitar no Google está lá, glosa, LGPD, não sei o que, está tudo lá. Mas a sua sabedoria, a sua informação e a sua experiência não vai ter no Google. É ela que você tem que compartilhar com o gestor de relacionamento do convênio que está lá do outro lado. Nono item que eu gostaria de falar com vocês é aprender com erro. O que é aprender com erro? De novo, olha quem está aí, o ego. Olha quem está aí, o ego. Então, a gente tem o péssimo hábito de escorregar na mesma casca. Quem estiver anotando, tira um print aí da tela onde vocês estão anotando e me marca lá no @assuntos da saúde, por favor. Faça esse carinho para nós. A gente tem o péssimo hábito de escorregar na mesma casca de banana 2 vezes. Não tem problema em errar, mas erra em coisa diferente. Quando a gente vê informações, será que eu estou fazendo, quais são as glosas que são mais incidentes? Será que eu estou trabalhando o motivo da glosa? Será que eu estou trabalhando o índice de recurso efetivo ou não? E por que não efetivou? Será que eu estou tirando o meu traseiro da cadeira para ir lá no bloco cirúrgico, na internação e na recepção, treinar as meninas, mostrar para elas um indicador de quantos erros que teve e chamar junto, não é contra. Junto não é contra. É o faturamento virar para a recepção e falar, venha trabalhar junto comigo. E não aquele macaquinho da propaganda Tigre, não sei se vocês lembram, que o macaquinho ficava pulando de um ombro para outro, foi fulano, foi recepção, foi o médico, foi a guia. Teve uma menina que falou assim, Sheila, eu estou tendo problema com a guia. Eu falei, olha, o meu guia espiritual está ótimo, né? Reza, né, e pede a ajuda do seu guia. Porque, Sheila, minhas guias somem. Tem um trem errado, né? Então, aprender com erro é fundamental. 10º, último, adoro falar isso, e não menos importante, já finalizando, promover treinamento, que está muito ligadinho, está pertinho aí, ó, um do lado do outro. 10 e 1, promover treinamento. Oi, ei, você, vem cá, olha para mim. Olha para mim, vem cá. Vem cá, deixa eu te perguntar. Se você não treinou a sua equipe, se você não treinou os funcionários da sua clínica e do seu hospital em relação à gestão de faturamento, no mínimo 11 vezes, tem alguma coisa errada. Vamos refletir. Sheila, por que 11? Porque nós estamos em novembro. E a regra do jogo somos nós, gestores de faturamento, treinarmos o hospital e a nossa equipe ao menos uma vez por mês. Sheila, não tenho que treinar? Ah, mas tem. Sempre tem um processo novo, sempre tem um benchmark, um networking para fazer, sempre tem uma ideia bacana. Então, qual que é o mal? Nós, enquanto gestores, me desculpem, viu? Mas eu gosto de dar uma quebrada em paradigma. Nós temos, às vezes, o hábito de ficar sentadinho, faturando, tá faturando, não tá, treina, não treina, vai, não vai, e a gente esquece de afiar o machado, que é ter esse tempo que vocês estão aqui agora. Ó. Parabéns, essas 200, quase 230 pessoas
que estão aqui, porque vocês estão nesse congresso afiando o machado e fazendo a diferença na instituição de vocês. Foi por promover treinamentos que eu já quero te fazer um convite, se o Muricy me permitir, com todo carinho. Visitem aí o www.shirleybert.com.br. São 11 cursos em um lugar só. Shirley, curso de quê? Planejamento estratégico, compliance, gestão de indicadores, inteligência emocional, gestão da qualidade, núcleo de segurança do paciente, desvendando a ONA. Shirley, faturamento. Faturamento, esse treinamento eu deixo para vocês fazerem com a pessoa que é a melhor no Brasil, Muricy. Esse é o curso de treinamento que eu indico para vocês, porque não tem outro melhor, e eu que não sou louca de arriscar a entrar nesse assunto, porque o Muricy realmente é o top das galáxias nisso. Qualidade, gestão e saúde, indicadores, compliance, todo o resto, façam carinho de lá no shirleybert.com.br, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui, terem escutado, e eu espero verdadeiramente ter feito a diferença na vida da Érica, aqui, ó, da Milena, da Patrícia, Laciling, da Alessandra, da Juliana Leite, de todos. Se eu pudesse, eu falava o nome dos 230, mas eu espero ter feito a diferença aí na vida de vocês, e muito obrigada, viu? Estou à disposição aqui. Obrigada mais uma vez, Muricy. Parabéns aí, Sheila, pela sua apresentação, foi maravilhosa. Obrigada. É realmente um sucesso. É que a gente vem falando, né, Muricy? Tem que fazer realmente treinamento, tem que se capacitar, tem que buscar conhecimento. É uma área que você precisa disso, né? Não tem como você continuar no ramo do faturamento sem se capacitar e constantemente, gente. A gente precisa buscar cada vez mais conhecimento, participar dos congressos e por aí vai. Muricy? Beleza, eu quero parabenizar. Já conheço a Shirley, conheço o trabalho dela, parabéns de sempre. E depois nós vamos conversar para continuar trocando as ideias, nós temos contato pessoal. Mas, assim, em linhas gerais, eu queria aproveitar, e nós vamos ter horário, nós ainda temos 17 minutos para encerrarmos, então eu queria puxar, vocês citaram muito relacionamento, né? E quando vocês falam de relacionamento interno e externo. Todos os três falaram a mesma coisa. Eu preciso ter a relação externa e a relação interna. Nós estamos falando aí de um hospital com 500 leitos, né, Leide? O Hospital Rio Grande do Norte tem quantos leitos hoje? 220, Muricy, e a gente está trabalhando para chegar a dimensionar a 500 leitos. É isso, é o dimensionamento. Então, mais UTI, mais isso. Então, quando ela fala no volume, né, nós está falando de uma instituição como se nós estivéssemos falando de grandes hospitais, mas todos eles têm perda invisível por relacionamento interno e externo. Eu queria ouvir cada uma de vocês, dentro dessa linha, o comentário de vocês de como melhorar o relacionamento interno e externo. Porque, às vezes, são pessoas diferentes que fazem isso. Tá? O comercial faz uma coisa, o que parametriza é outro, e quanto maior o hospital, maior o problema. Eu vou começar aí pela ordem, né? Sandra, Eleide, Tia. Olá? Pode falar. Pode falar? Pode. Sim. Eu acho que o relacionamento pode ser resolvido com encontros, né? Com reuniões dentro da instituição, entre gestores ou entre as próprias equipes, né?
e que a gente possa trocar ideias em reuniões, assim, falando quais são as dificuldades em relação ao trabalho e ter esse feedback deles e a gente poder resolver juntos as questões que acontecem durante o dia do nosso trabalho. Quanto com o outro relacionamento externo, que seria com as operadoras, por exemplo, eu acho que o comercial que deveria fazer mais essa parte de falar com eles, estarem atentos às coisas que eles têm a propor e o que a gente também tem de dificuldade. Acho que isso é uma coisa bem legal de ser feita. Eu penso dessa forma, né? O relacionamento interno ser feito entre nós mesmos através de reuniões, eu acho. Pode passar para ele, Leite. Eri Leite. Muricy, aqui a gente busca um relacionamento interno, estar realmente mais próximo às equipes, né? Eu, por exemplo, sou auditora, vou para dentro do faturamento, discuto conta com as nossas equipes de faturamento, como é que a gente pode fechar essa conta, vou para o setor de contratos, estou lá em ligação muito com as meninas, setor de autorizações, sempre estou lá dentro presente, recepção, a gente sempre estou aqui aperreando a nossa grande amiga Nick, né, que é a nossa coordenadora de recepção, e chego junto dela, até mesmo na assistência. Joana Dark, a nossa grande amiga, né, você conhece, no setor de nutrição, estou lá dentro, cobrando, reúno a equipe de nutricionista, mostro para ela qual é o melhor caminho, não posso perder. O problema é esse, elas sempre são cientes. Temos que oferecer a melhor assistência para o paciente, mas também temos que pensar na nossa instituição. A relação com a operadora, eu busco o máximo um bom relacionamento, principalmente com os colegas auditores. Quando eu falo em auditoria, sempre respeito muito as colegas auditoras em loco. Se saio externamente, a nível de recurso, relacionamento com as operadoras, com os gerentes imediatos, certo? Para resolver algo sobre recurso de glosa. E esse relacionamento eu mantenho sempre ativamente para que a gente possa estar mais próximo e tentando resolver as coisas de uma forma mais imediata. E sempre me mostrando presente. Ei, estou aqui, ó, vamos resolver isso, é um olá, é um bom dia, uma postagem quem faz, ó, parabéns, excelente. Então, busco esse caminho sempre para estar junto deles. Eu acho muito importante, aqui citando, claro que nas maiores instituições que é possível isso, às vezes na menor, que no meio aqui tem consultórios, que a própria menina que faz audita e reapresenta a glosa e apresenta, né? Então, nós temos pessoas assim. Mas no grande hospital, eu acho importantíssimo o protagonismo da auditoria como sinalizador das não conformidades de todo o processo. Porque quando a gente não sinaliza a não conformidade, aquela pessoa sequer pode melhorar, porque ela nem sinalizaram para ela, como a Shirley disse, senão o tal do ego vai atrapalhar. Ainda tem que ir com jeitinho, porque normalmente o pessoal de auditoria e de faturamento, quando leva o problema para a ponta, vira bruxa. Lá vem a bruxa com os problemas. Tá certo? Isso mesmo. Perfeito, é verdade. E assim, a gente sempre busca realmente passar isso para os gestores, para que eles façam as capacitações internas com a sua operação. Bacana. Vai lá, Shirley. É muito interessante o que você falou, porque não quero dar uma conotação diferente dos demais, não, mas primeiro ponto que eu acredito que é muito importante para a gente ter relacionamento, eu não consigo separar o que é relacionamento interno e externo, sabe? Relacionamento para mim é gente. Então, é gente dentro de casa e gente fora, gente é gente. Então, gente é a mesma coisa, são pessoas. Mas o primeiro ponto fundamental que eu gostaria de chamar vocês todos à reflexão, se eu pegar aqui a primeira pessoa que eu estou vendo na tela, aqui, ó, a Márcia Cristina,
Aí, ela está coçando o nariz, deve estar pensando, será que sou eu mesma? Olha lá, ela riu, então ela já viu que é ela. Márcia Cristina. Se eu virar para Márcia Cristina e falar assim, Márcia, quem é você? Provavelmente a primeira coisa que vai vir na cabeça nossa é a seguinte, eu sou administradora, eu sou faturista, eu sou consultora, eu sou advogado. A pergunta é, não é a sua profissão, não é o que você faz, não é o seu cargo. A primeira reflexão que a gente tem que fazer é quem sou eu? Então, Shirley é imagem e semelhança do Criador, esforçada, é esposa, é um filha, é isso, é aquilo. Então, quem sou eu? Shirley, o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo! Porque se você não conhece a sua fraqueza, o seu ponto forte, quem é você, o outro lado te manipula. E quando eu falo o outro lado te manipula, eu já fui numa negociação, num grande convênio, eu e o meu diretor, que o rapaz falou uma palavra que ofendeu o ego do meu diretor, de repente eu vi, isso foi há uns 15 anos atrás, de repente eu vi o meu diretor todo chique, maravilhoso, com cabelinho de gel, dando um murro na mesa da operadora. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu cantava, mande notícias do mundo de lá, se eu queria morrer. Eu não sabia o que eu fazia. Porque o cara, tá rindo, né, gente? O cara deu um soco na mesa. A única coisa que eu fiz, eu simulei que eu estava meio indisposta, passando mal para não ficar climão, e falei, operadora, a gente vai conversar outro dia. Fui com outro diretor. Na hora que eu entrei dentro do táxi, naquela época não tinha Uber, eu olhei para o meu diretor, bem na cara dele, e falei assim, que merda é essa que você fez para a pessoa do convênio? Que merda é essa? Shirley, fulano me tirou do sério, fulano me deixou muito bravo. E aí eu aprendi, né? Simples assim, né? Bem bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhece-te a ti mesmo. Então você tem que saber o que te irrita, o que não te irrita, o que te deixa calmo, como é que você chega. Eu já fui numa negociação, meus amigos, falando em relacionamento, negociação pesada, sabe, de Unimed Punk. 30 minutos de conversa. Eu, 4 diretores e os diretores da Unimed. Nos últimos 5 minutos, a gente conversou do tempo, do céu, do carro, de filho, de Covid, de presidente, de tudo. 5 minutos finais. E então, vamos conversar sobre aquela cláusula? Uai, vamos. O que você acha? Ou seja, foi criada toda uma aura em volta de relacionamento para depois vir aonde precisava. É tipo assim, namoro, noivado e casamento, né? Flávio, você é casado, Flávio? Só levanta a mão. Casado, né? Pois é, você chegou nela e já foi, casou e vambora? Não, né, Flávio? Isso. Enrolou a moça um bocado de ano, que eu sei. Relacionamento de Flávio com a esposa é relacionamento com o funcionário, é relacionamento com os pares de trabalho, é relacionamento com a chefia, com superiores. Relacionamento é relacionamento. Fechando a minha participação, meus amigos e minhas amigas, fica aqui comigo, olha para mim. Se você aprender a mexer com gente, acabou, lacrou. Bacana. Flávio, eu acho que pelo adiantar da hora, nós já podemos trabalhar o encerramento. A palavra é com você. Eu quero primeiro agradecer as 3 meninas, tá? É muito legal aí ter uma mesa composta por mulheres. Eu hoje estava fazendo a conta, foi meio a meio entre o sexo masculino e o feminino. Então, é a importância cada vez maior das mulheres em todo este contexto. Fico muito feliz de ter assim, ver o progresso das meninas. A gente que conheceu uma quando ainda tinha máquina de escrever, a outra é você, viu? Você que disse. Ainda tinha máquina de escrever e assim sucessivamente, não espalha. Mas, como você bem diz, o importante é nós estarmos bem interiormente
que esse tempo, essa idade não vai fazer diferença. Agradeço aí a presença das meninas, de Erileide, abraçando você, eu abraço a galera toda. Fran, eu esqueci de citar o nome dela, minha amiga do coração. Sandra Dias, um abraço em você e toda a equipe do OSP, está nos vendo. E Sheila, nós vamos continuar batendo esse papo aí nessa história. Vamos entrevistar um ao outro aí para a gente ir dividindo. Ok? Muito obrigado a todos. Encerra aí, por favor, Flávio. Eu que agradeço a participação de todos, né? Da Erileide, Sandra, da Sheila. Foi um prazer enorme passar essa tarde com vocês. Tive muito conhecimento. Agradecer aí ao Brasil, mais de 200 pessoas aí nos eventos, né? Sheila falou muito bem, deixou aí aliás, todas as três deixou aí um item que é importantíssimo, que é a nossa capacitação, gente. Lembrando do nosso encontro, quem está aí já pode ver aí, pode tirar o print, tirar a foto. A gente tem o último encontro com o Muricy aí, auditoria e faturamento. Vamos estar aí buscando mais informações. Pode entrar em contato comigo, que é para eu passar todas as informações. E eu só tenho a agradecer mesmo a participação de vocês, gente. Muito obrigado, o congresso está riquíssimo. E a gente vai continuar mais tarde, tem mais palestras, mais apresentações aí, mais informações para a gente poder continuar nessa caminhada. Tudo bem? Ok. Pessoal, 17 horas tem uma mesa maravilhosa, uma mesa comercial, tá? Com o pessoal da Fé Coeso, vocês aí de oftalmologia, vai estar o João Fernandes conosco. Nós temos também o Fredson, de uma operadora de plano de saúde, um pernambucano da FACHESF, do Grupo Unidas, e vamos ter o Luciano Landeiro, que é da Rede Dó, também falando conosco sobre relacionamento com a operadora, que não deixa de ser um complemento do que nós batemos esse papo hoje à tarde. Então, esperamos vocês daqui a pouquinho lá de novo no Congresso Brasileiro de Faturamento. Um abraço a todos e obrigado.